pode mesmo. Ideia de mil grau, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, o sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Saudações, caros e caras. Melk Preto Louco mais uma vez na telinha, trazendo aquele bate-papo legal, compactando o nosso antigo projeto Papo de Preto pra Preto, e agora num formato mais simples, mais enxuto, mas com a mesma qualidade, e sempre trazendo personalidades aqui para tocar aquele papo legal, falando sobre cultura, educação, entretenimento, fazendo a diferença. E aqui é um espaço que você pode e pode mesmo. Pra gente fortalecer o nosso cenário cultural, trazer aqui logo de cara uma das personalidades aí que eu admiro, respeito, sou fã. E quando a gente fala de cultura, a gente pensa em dança, em música, em arte, fotografia, cinema. Eu trouxe o cara que é um combo nisso tudo, só não sei se ele dança. Que é músico, cineasta, videomaker, produtor, colecionador. Então o papo hoje promete. Acompanhe essa conversa aí que vale a pena. E vamos aí começar o nosso Pode Mesmo com o nosso amigo Kleiner Miceno. Seja bem-vindo, irmãozão. Satisfação. Obrigado aí, Melk. Sempre um prazer estar aqui com vocês aí. Agradeço aí a consideração. Sabe que eu também considero muito vocês aí desde sempre. E estamos aí sempre na luta pela cultura, porque é importante para nossa cidade e para o Brasil inteiro, né, meu? Isso aí é uma luta que nunca para, nunca acaba, mas a gente tem que estar lá, sempre firme nessa corrida aí. E o bom é que você não é teoria, você é prática, né, irmão? Tem que fazer prática, não tem jeito. Esse negócio de resistência, de luta e fazer, é uma longa caminhada já, né, irmão? E pra mim, assim, cara, quando a gente vai falar de Kleiner, eu vou fazer um resumo aqui pra ver se você lembra de quando eu te conheci, porque nessa história toda que a gente vai falar, você foi um dos caras que incentivou o projeto Papo de Preto pra Preto, Sim. que deu uma força pra gente, apresentou o Chicão na época e tal. No primeiro dia tava lá com a gente, sempre foi um grande incentivador. Mas eu lembro de uma pegada que eu te conheci, a gente foi fazer você estava levando alguns filmes, era uma mostra de cinema no Barracão Cultural, né? Que é ali que eu te conheci pessoalmente e tal. Sim. E foi fantástico. Foi, eu acho que 3, 4 dias na sequência, você trazendo fora os filmes, né? Mas diretores, artistas que participaram, os atores e tal. Foi surreal, muito bacana ali, aquela... Né? Tinha umas coisas assim que na hora de ir embora eu falei pro pessoal, pô, não vou sozinho, quer dizer, o efeito bacana e tal. E pouco tempo depois, isso eu falo que pra mim marcou, eu falei, bom, esse é o cara certo pra gente conversar. Você entrou em contato comigo e falou, eu tô com um projeto bacana aqui de formação em cinema, captação de imagem, trabalhar a imagem e tal. E aí eu falei, pô, bacana, já pensando que você ia pedir alguma coisa no centro, no teatro, né, municipal. E você falou, mas olha, a minha ideia é levar na quebrada, eu quero levar pra dentro do gueto. É claro, tem que ser assim, Pô, e falei, vamos nessa, né, mano? E trouxemos o primeiro projeto de formação de cinema no Céu das Artes, cara, que foi algo muito bacana. Foi bem bacana. Foi assim, diferenciado, com muita qualidade, né? E dentro de um espaço que na época, hoje o Céu das Artes, você chega lá todo dia, tá movimentado, tá lotado. Sim. Mas você levou o projeto numa época que a galera tinha medo de chegar lá, né, irmão? Então você entrou no coração da quebrada, trazendo o pessoal, a molecada e tal, e foi um projeto muito bacana. Tem até hoje o mini doc produzido, né? Que foi com a Margarida Livre, da grafiteira, né? Da Flávia. E assim, irmão, ali pra mim, cara, você ganhou meu coração, meu pensamento, falei, esse é resistência. Mas pra falar de Kleiner, irmão, a gente começa por onde? Como fotógrafo, como músico, como cineasta, aonde é que começa o Kleiner dentro da parada cultural, irmão? Mano, pra falar a verdade, tudo foi mais ou menos junto. É que assim, eu comecei, né, com banda, isso aí era final dos anos 80, começo dos 90, pouco tempo atrás. Pouquíssimo tempo atrás. Sim. Eu sempre fui daquele esquema, assim, na época que eu comecei a tocar, eu tava começando a dar com o movimento punk em Sorocaba, na época, assim, que era final dos 80, comecinho dos 90. E tinha uma banda aqui em Sorocaba, isso para 89 para 90, assim, que era Estado de Putrefação. Olha que nome bonito, nome vistoso, alegre, para deixar todo mundo feliz. E na Estado de Putrefação era um outro vocalista, que era o Tomás, que a galera punk velha de Sorocaba lembra de quem era.
E o cara, ele saiu da banda, assim, e os caras não tinham alguém pra chamar, né? Nessa época, assim, não existia tanta gente na Cara cena. meio órfão aí do vocal. E a turma me conhecia porque eu trabalhava numa loja no centro. Trabalhava numa loja chamada Vepper, olha isso aí, na coisa numa esquina lá. E eu conhecia toda a galera porque eu gostava de rock, andava com umas camisetas diferentes. E lá passava gente o dia inteiro e a galera das bandas via eu com a camiseta de banda e ia trocar ideia. Na época era assim, você viu um cara de camiseta de banda, você já ia conversar, porque era raro. Era identificação, né, Era cara? raro de você ver uma pessoa com uma camiseta de banda. E aí eu fiquei amigo dos caras, do estado de putrefação e tal. E falou assim, meu, ó, toma isso aí, você não quer entrar na banda aí? Ele falou, demorou, vamos chegar nessa aí. Entrei pra banda, isso aí foi comecinho de 91, por aí, nesse coisa. A gente entrou, teve uma época que a gente ensaiava na minha casa, morava em Brigadeiro Tobias, longe pra caralho. Pequena jornada, né, irmão? A gente deixava tudo armado dentro do meu quarto lá, a gente ia ensaiar em casa, assim, os bagulhos, a gente ensaiava Nossa. lá. E daí a gente ficou um tempo com o estado de putrefação, daí a banda foi acabando e a gente transformou em outra banda que era o Joe Coyote. Essa foi uma banda mais marcante até pra época. Por quê? Porque a gente saiu um pouco daquela coisa do punk, do hardcore, e a gente investiu num novo estilo que não era tão novo no Brasil, mas assim, tinha pouquíssimas bandas que tocavam o estilo no Brasil, que era Psychobilly. O que era o Psychobilly? Era uma mistura de punk, rockabilly, com temáticas de letras de terror. Que era o que eu gostava. Você juntou? Tudo. E aí a gente começou a fazer o Joe Coyote. O Joe Coyote durou, acho que 10 anos a banda. 10 ou 11 anos que a banda durou, assim. E a gente tocou em vários festivais, assim, que eram os principais festivais brasileiros de Psychobilly. Que na época era sempre em Curitiba, que era o Psycho Fest, depois, posteriormente, Psycho Carnival. Tocava em São Paulo, no ABC, em Campinas, em tudo quanto era lugar a gente tocava, assim. E foi marcante pra nós, inclusive, que quando o Joe Coyote ainda tinha, acho que, 4 músicas ou 5 músicas, a gente tava bem comecinho da banda, a gente foi tocar em Itu. E a abertura, né, e a gente ia tocar com uma abertura de uma banda que era um dos clássicos do punk paulistano, que era o DZK. DZK é uma das bandas mais velhas do punk de São Paulo, estão nativa até hoje. E a gente começou a tocar, né? E os caras chegaram, assim, no rolê e começaram a dançar no nosso som. E a gente só tinha 5 músicas, a gente já tinha tocado umas 2. A hora que eles chegaram, a gente já tava na terceira. Eles falaram, continua tocando. Tocando de novo as músicas, os caras tocarem e eu ouvi. Foi esse o começo do Coyote. Que massa. Aí, com isso, a gente depois formou o Plano Z, posteriormente o Reservoir Dogs. Aí teve uma época que eu tive um projeto com os caras do Asteroides Trio de São Paulo, que eles tinham o Asteroides Trio, a gente tinha uma banda paralela, que era eu, Franco e Formiga, que a gente tinha o Rain Street Lords, que era uma banda de folk punk. E aí depois foi por um tempo, mas daí, pra mim tava muito longe, porque daí tinha que ir lá pra São Paulo, depois ir pra outra cidade pra poder ensaiar e tal. Daí teve um bom tempo isso aí, e aí eu formei o Old School Punks aqui em Sorocaba, que daí durante a pandemia a gente parou, mas talvez volte aí. Bacana. E paralelo com isso, eu comecei a minha carreira com audiovisual, só que na época era câmera VHS. Sim. Tive minha primeira câmera VHS, eu acho que devia ser 93, 94, uma câmera VHS. E aí eu começava a fazer gravação aleatória de coisa assim. E gravei meu primeiro trash movie nessa época. Isso aí foi lá por essa fase aí de 93, 94, a gente gravou e foi no cemitério lá na Árvore Grande, gravamos umas cenas. Daí fomos lá para Brigadeiro Tobias, lá pro lado do Inhaíba, gravar umas cenas lá. Tinha zumbi, umas coisas, mas tudo trecheira. Só que o engraçado é que, por exemplo, um ano depois, esse filme foi pro segundo festival, era o Horrorcon, que tinha em São Paulo. Que era um festival de mostra de filmes de terror. Sim. E tal. Mas como na época tinha muito pouca produção nacional de terror, essas coisas, então entrou até o meu, foi lá pro meio. Sem roupagem nova, do jeito que tava, foi. Aquela trecheira, aquela coisa super trash. E o pior, a maioria dos integrantes do filme eram os caras da minha banda. Os caras da minha banda eram os atores do filme. Pra você ver o nível que era horrível o negócio, né? Mas foi legal, foi engraçado. Aí foi lá pro filme, foi lá que eu conheci o José Mojica Marins. Sim, que ele muito tava bacana. nessa Orcon. Conheci ele pessoalmente, conheci o Mojica. Conheci alguns outros caras que depois viraram meus amigos, também tocavam em banda, tipo o Luiz Ted, que toca até hoje, assim, na cena Psychobilly. Conheci ele lá, os caras dos Zumbis do Espaço. Uma parte de cara de banda e uma galera do cinema alternativo. Toninho do Diabo. Ele era Você tá novo, brincando, assim, Toninho? Até hoje conheço ele, mas da época conheci ele nessa época. Ele tinha lançado um filme também, Toninho do Diabo, e principalmente o Peter Baestorff, César Souza e o Carly Bortolanza.
Esses caras viraram meus grandes amigos, assim, nessa época. Tanto que, assim, para eu editar meus filmes, eu esperava sair de férias do trampo. Eu ia para Palmitos, no Rio Grande, em Santa Catarina, que era onde morava o Peter Baistro, para ir na casa dele para editar Pra poder filme. editar. Caracas, que jornada louca, irmão. Não tinha como editar aqui em Sorocaba, não tinha mesa de edição. Sim. Não era hoje que você põe no computador e tá tudo certo. Eu tinha que ir até Palmitos lá, que é onde o Peter Baistorff morava, ele, o Carlos Bortolanzi, o César Souza, morava tudo lá. E eu editava os filmes lá. Daí a gente pegava, Que gravava loucura, alguma coisa irmão. doida por lá também. E assim, Aproveitava, né? sim, daí a gente ia bem pra lá, né? E gravava os filmes lá. E daí foi esse o começo, tanto do negócio das bandas quanto Como é dos que são filmes. dos filmes? E daí, mais pra frente, depois eu formei minha produtora, né? A Mambo Produções, isso já no... Que tá ativo até hoje, Até hoje, né? no começo Filme dos anos forte. 2000, a gente fundou, acho que a Mambo Produções em 2004. 21 anos já só de Mambo Produções. Daí lancei vários documentários, daí um monte de documentário, um monte de curtas. Os curtas são de terror. Sim. Que é aquela coisa, tem alguns curtas documentais, tem alguns curtas vídeo poema, porque eu também escrevo. Então, de vez em quando, a gente transformava alguns poemas em vídeo, e tinha os mais experimentais, e os de terror, alguns documentais. Mas a linha principal no meio dos curtas-metragens é terror, e nos longas é o documental. E aí ele foi correndo nessa coisa. E junto com isso eu fazia outras atividades. Por exemplo, desde muito cedo eu me interessei por fotografia. Sim. Daí eu peguei minha primeira câmera, era de filme ainda. Então daí eu fazia fotos e coisas assim, mas era mais aleatório. Quando chegou as primeiras câmeras digitais, aí eu comecei a... O que era o hobby começou a se tornar algo mais uma profissional. coisa mais profissional. Sim. Porque eu fotografei diversos festivais, shows... tem disco que tem foto minha na capa e na contracapa, tem coisa que é no encarte, tem livro de fora do país aqui, de banda, que veio tocar no Brasil, eu fiz os shows deles lá, os caras me pediram as fotos e depois saiu lá no livro dos caras, depois Fantástico. um livro com crédito das fotos e tal. Ou seja, eu fotografei muita banda. E fora isso que eu falo, daí fui fazendo tudo, misturava tudo esses negócios. Trabalhei com teatro uma época, hoje em dia não mais, mas Sim. onde começou a me dar, vamos dizer assim, a principal forma de, vamos dizer assim, aprender a direção, a dirigir ator, dirigir coisas, assim, atriz, atores em filme, como pensar cenas, foi ter trabalhado uma época também no teatro. Isso, daqueles trash movie que eu já tinha aquela coisa meio semente, aí eu fui atrás de ler, de entender, de pesquisar mais, aí tive essa fase no teatro também. Essa fase do teatro me ajudou a olhar a parte de direção de outra maneira. E aí comecei a desenvolver essas coisas, aí foi indo até hoje, aí tá. Aí tem essas coisas, fotografia, vídeo, banda, nunca parou, foi tudo sempre... Bom que tá tudo super interligado, né, cara? Tudo, nada. interligado. Tudo. Isso é... Não tem como assim... E até o lazer, né? Porque aí você se diverte muito também. Eu legal. vejo... Você tem uma equipe legal trabalhando com você em qualquer uma das situações, é divertido. Já passou raiva algumas vezes. Já passei, isso com certeza. Mas é legal, é divertido. Sim. E a música é importante, porque, por exemplo, quando você vai pensar na trilha sonora de filme, às vezes você tem uma coisa pronta, às vezes você não, aí você tem que pensar. Então, você já tem conhecimento musical, você já sabe qual é o esquema que você vai querer para aquele negócio. Se você quer uma cena mais barulhenta, uma cena mais assim, você vai caminhando por isso. E aí você vai trazendo as coisas, né? E dos documentários eu gosto de trazer temas de valorizar pessoas da cidade. Eu ia falar sobre isso, que tem essa questão, a gente sabe que seu amor pelo cinema, o trash tá ali, o terror tá ali, mas quando você fala que são de documentários, que também, se você tem muita coisa produzida, cara, são temas diferenciados, na maioria das vezes tá ligado à questão de resiliência, resistência, às vezes de movimentos, às vezes de pessoas, e aqui em Sorocaba você fez uns trabalhos muito bacana, né, cara? Quais os documentários que você pode citar alguns aí pra gente? Quem conhece o seu trabalho vai estar sabendo, mas muita gente que vai estar vendo vai se interessar e seria legal. Dos documentários aqui que você fez, e eu sei que tem um documentário que eu acho que você fez no Litoral, que também foi, acho que até fechamento de uma oficina, e o documentário acabou tendo uma notoriedade, tendo uma... Teve, assim, aqui eu falo, eu já nem sei quantos filmes eu já dirigi, entre clipe, de banda, documentário, não sei nem quantos que eu já fiz na vida. Mas assim, daqui de Sorocaba, os principais, eu cito Da Feira da Barganha, que é a história das trocas. Esse foi meu primeiro longa documental, que a gente rodou em 2005.
Foi em 2005, a Feira da Barganha tinha acabado de mudar para o endereço que eles estão até hoje, né, lá na Zona Norte. E aí eu contei a história inteira da feira, fui buscar os depoimentos de todos os caras que já estavam lá desde o começo, até aquela galera um pouco mais nova. Depois disso, eu já fiz a história do rock em Sorocaba, o primeiro que é de 2011, da cidade vizinha de história do rock em Votorantim, as mulheres no basquete feminino, que conta a história dos grandes times femininos aqui da cidade, isso da década de 40 e 50, que foram um destaque mundial. Pouca gente sabia dessa história. Sobre arte urbana, expressão das ruas. Esses são os longas documentais. E lógico que meu último documentário, né, que é a história do rock Sorocaba, Nova Geração. Essa aí é o seguinte, eu peguei a galera das bandas mais recentes de 2012 para cá, que era para dar, como poderíamos dizer assim, para dar aquele destaque para as bandas após 2011, que no primeiro documentário eu fui resgatar a história das bandas de Sorocaba desde a vinda do Bill Haley em 1958 para Sorocaba, que instigou as bandas a serem formadas aqui, daí tem as primeiras bandas lá de 64, 63, e foi pegando por décadas, até 2011, das bandas mais velhas da cidade até 2011. Foi importante nessa época, eu consegui até fazer o Viziadoc Moy voltar, tocar por um pequeno período eles fizeram voltar, Overnoise também não tocava trocentos anos, fiz os caras voltarem a tocar, então foi umas coisas legais. Então eu falei, eu quero retomar essa história, mas pegar de 2012 para cá, e ver as mudanças que aconteceram nesse período. Porque até 2011 a internet ainda era um mundo distante. A gente estava chegando ainda, né? Aqui no Brasil as coisas ainda eram lentas, você via muito pouca coisa. Não era todo mundo que tinha internet, era uma coisa bem mais lenta, bem mais difícil. Após 2012, tudo mudou depois da internet. Toda a forma de consumir música, essas coisas. Eu falei, então eu quero trazer essa história de 2012 para cá, das bandas formadas após 2012, só que eu queria fazer 3 etapas, por assim dizer. Das bandas dos antigos que formaram bandas novas, né? Dos velhos que formaram banda nova, dos meio termo, aquele que já nasceu no meio do caminho ali, e a molecada mesmo, trazer aquelas bandas que, assim, tem banda lá que eu entrevistei lá, que eu acho que o integrante mais velho deve ter 16 anos. Caramba! Então, eu falei, eu quero trazer essa diversidade de diversos estilos musicais dentro do rock, porém, quero pegar todas essas gerações, né? E daí ter vários capítulos ali no doc, para contar tanto sobre as modificações, como foram as mudanças, como foram as passagens e como que se forma a nova geração, tanto que tem 2 projetos lá que são importantes aqui para a cidade, tem o projeto da Flávia Biggs, que é bem importante, que é o Girls Rock Camp, que tem toda a história do Girls Rock Camp, como que elas ajudaram a formar muitas bandas de meninas ou mulheres que vão pro rock hoje em dia passaram pelo projeto dela, que incita e que instiga essas meninas a começarem a fazer bandas. Várias outras bandas também passaram pela escola Mozart do Teixeira, que é o Estúdio Mozart, também formou. Então, essas bandas novas que se formaram em Sorocaba, muitas delas passaram tanto pelos projetos como Girls Rock Camp, como pelo Estúdio Mozart. Então, eu achei importante ter um pontual para eles, assim. E outras coisas, como que foi o consumo de mídia, vários capítulos. Fui colocando lá no negócio, os locais que abrem para as bandas autorais e coisas assim. Então, é um documentário que está bem diverso, ele está... o mais longo já feito na cidade, inclusive, tem 2 horas e meia. É o maior filme mais completo, feito na cidade, né, dentro desse processo. É o que dentro da história da cidade de Sorocaba é o documentário mais longo já rodado aqui. E o filme mais longo rodado aqui. E aí a gente tem todas essas coisas. Então a história do rock foi importante para isso. Que juntava várias coisas que eu gostava. Por exemplo, música e a parte de fazer filme. Sim. E na minha equipe eu trouxe galera que era da cena também musical de Sorocaba. Que apesar da produção da Ângeles, que ela não era ligada diretamente à cena musical, mas já tinha trabalhado comigo, a Ângeles Parede Toral, que está fazendo aniversário hoje, inclusive. Mas eu trouxe uma galera que era de bandas, por exemplo, o Francisco Stoll, o Chicão, sim, o Chicão, né? Vocês lá. Ele tá como diretor de fotografia, câmera, aquelas coisas assim. Eu chamei ele, que já tem banda, os Stalls, que era uma banda que ele tocava. O Maurício, que tem um estúdio também musical, já tocou em diversas bandas aqui da cidade, né?
e a chileninha, né? A Karina Zapata, que era das bandas, vamos dizer assim, da primeira banda feminina punk aqui de Sorocaba, né? Que é o Netos da Demência. Daí a Karina Zapata, né? A chileninha, como a gente chama ela, também participou do projeto, ou seja, trouxe galera também ligada à cena musical daqui de Sorocaba para... Tinha a essência no sangue para poder desenvolver, né, cara? Trazer, que é a galera que também é parte da história deles também. Isso é interessante, porque todo mundo que estava lá, o Maurício Nogueira já tocou em banda, o Stoll, a chileninha, todo mundo ali já tocou em banda. Então a gente queria todo mundo ter um pouco da nossa história ali contada também. Então esse foi todo o processo, mas foi um processo legal, demorou mais de um ano de produção, entre tudo, porque era muito material, muita coisa, mas foi bem bacana porque deu tudo certo e ficou com uma fluidez bem legal o documentário, assim. Tem vários capítulos, várias coisas, tem vários temas diversos. Daí eu chamei um amigo meu que faz animações, que é o Cleiton Rosa, para poder fazer as animações de abertura, de capítulos, de coisa assim. Ficou bem bacana também. Que bacana. Tem tudo a ver com a das passagens de tempo também do negócio. E deixa eu aproveitar, falando nessa questão da história do rock na cidade, que tradicionalmente, bandas que levaram o nome de Sorocaba para, né, norte, sul, leste, oeste, e você fala dessa nova safra dentro do rock. Você sabe que eu venho do hip hop. Sim. E eu acompanho um pouco mais distante agora, né, a questão artística do movimento. E a mudança da internet trouxe uma visibilidade, potencializou artistas, assim, principalmente essa nova safra mesmo, a juventude mesmo, conseguiria alcançar... vou falar até comercialmente mesmo, espaços que a antiga geração teve dificuldade para chegar, eram poucos que conseguiam chegar, mas essa molecada consegue quebrar alguns paradigmas nessa situação, consegue dar mais visibilidade, alcança, né, um público muito maior, né? Muda-se um pouco o cenário do movimento, que a gente vê no movimento de resistência preta, uma resistência política e tal, e hoje muda um pouco esse cenário. Eu sei que o hip hop mudou nessa pegada, e a parte ainda de resistência ainda fica para os mais velhos, né? Ou aqueles que ficaram na passagem do bastão. Mas uma coisa que eu tô falando dentro do hip hop, pegando a questão do rock, e principalmente aqui de Sorocaba, é quando a gente está falando de bandas autorais de rock. Hoje eu caminho junto com o pessoal da banda Carminda, que também é uma banda autoral, e quando a gente iria procurar espaço para se apresentar, o espaço hoje dentro do cenário musical para bandas autorais, eu vejo que está bem mais complicado. São pouquíssimos os espaços que abrem, né, para que a gente possa estar se apresentando. Uma outra questão é a forma com que a gente consegue adentrar em espaços de mídia mesmo, televisiva, rádio e tudo mais, ficou mais restrito. Mesmo com a internet, hoje, se você sabe produzir e correr, você faz acontecer. Mas se você não tem essa ferramenta, você fica bem refém nesse aspecto. No rock na cidade, hoje no cenário, quando a gente vai falar sobre rock na cidade, o que você enxerga sobre espaços, sobre oportunidade, sobre o desenvolvimento ainda do movimento do rock dentro da cidade de Sorocaba? Como é que você enxerga hoje? Então, é o que eu falo, a internet ela tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você consegue abrir mais portas para divulgar seus sons. Hoje em dia você tem diversas formas de divulgar seu som, seja ele via streaming musical apenas, que só ouve música, via YouTube, via canais e coisas assim, você consegue fazer uma boa divulgação. Mas uma grande coisa que já afetou não só o rock, mas uma boa parte dos estilos musicais que não são os pop, por assim dizer. Sim. Porque o pop tem aquela coisa de ter a televisão por trás, tem produções gigantescas com muito dinheiro por trás, então os caras... Mas, por exemplo, quando é banda mais underground, ou que seja uma banda que pode ser tanto do hip hop, quanto do punk, quanto do heavy metal, qualquer estilo, você tem que começar a investir na sua própria imagem, mas também trazer o público. Porque o que existem hoje? Você tem alguns locais aqui na cidade que abrem para espaço para banda autoral. Tem. Não muitos, já teve muito mais. Sim. Principalmente após a pandemia, diminuiu realmente, drasticamente o negócio. Só que o que acontece? A galera hoje em dia, uma boa parte, principalmente os mais jovens, eles preferem ver pela internet um show do que ir pessoalmente a ver um show. Isso é uma nova realidade. Uma nova realidade.
está mudando aos poucos. A gente nota que isso aos poucos está mudando, que tem uma galera mais nova que está vendo que só ficar na frente do computador não é a mesma coisa de você ir até um show. Dentro do rock, pelo menos, isso está mudando aos poucos. Eu não vou falar para você que é uma grande revolução. Não é. Aos poucos isso está acontecendo, que as pessoas estão enjoadas de ficar o tempo todo na frente da televisão, na frente do computador ou qualquer coisa, do celular. Mas, assim, eu espero que isso realmente chegue a um ponto em que as coisas se equilibrem. Que você possa ter acesso às coisas que tem na internet, das bandas, você conhecer elas e poder dar destaque a essas bandas, mas também aquele público frequentar os shows. Quanto mais você abre espaço para as bandas tocarem, mais pessoas começam a ir, mais locais vão se abrindo também. Porque quando você tem uma coisa mais restrita, o que acontece? Aquele lugar já não vai querer tocar, porque fala, vou chamar aqui para tocar, para vir 10 pessoas? Não vou. Aqui lá também, não vou, vai vir 10 pessoas, eu prefiro fazer uma noite qualquer aqui, que vai vir o mesmo número, eu não tenho nenhuma despesa. Então, por isso, quanto mais as pessoas se conscientizarem de que é importante frequentar pessoalmente para ver os shows, seja de qualquer estilo que seja, mas ir pessoalmente, frequentar, ter contato com as pessoas, principalmente essa geração mais nova, é bacana, porque daí isso aí aumenta, inclusive, o número de bandas, o número de apresentações, o número de locais que abrem espaço. Isso é importante. Eu acho que, está vindo uma nova geração, pelo menos dentro do rock, que essa eu tenho mais conhecimento, que está começando a sair da casca. Estão começando aí realmente nos shows. Você vê uma galera mais nova em alguns locais. Então, eu espero que isso realmente vá para esse caminho, né? E não para o contrário. Mas cara, realmente a internet é uma ferramenta aí que, como os antigos iam falar, que é uma faca de dois gumes, né? Ela tem tudo para te levantar, mas também para derrubar outras coisas, é um dois mesmo. E nessa questão de tecnologia, tudo mais avançado, eu falo que é uma geração dos Reels, né, cara? Não tem muita paciência para muita coisa. Uma coisa acima de 30 segundos, a pessoa já não vê. E eu falo, perder aquela, né, quando a gente ia pros eventos de rap, o grave batendo nas JBL, você sentiu o peito inchando, cara, isso não tem sensação mais gostosa que isso, que é a mesma questão de um solo de guitarra, do contrabaixo falando alto, né? Então, é importante. E eu sempre falo que a arte em si, ela é uma ferramenta que ela evolui o ser humano como ser humano, né, cara? A arte, ela traz uma visão diferente da vida, né? Então, a gente não pode sintetizar tanto isso, deixar de lado, deixar que máquinas ocupem o espaço, né? Nesse aspecto e saborear essa questão. E quando a gente está falando de tecnologia, eu estou puxando essa ideia porque tem uma outra questão que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Eu brinco. Tava falando com um camarada meu, eu falei, mano, tem um parceiro lá em Sorocaba que toda vez que eu vou falar de música preta, cara, eu fico com vergonha quando eu tô do lado dele, que o cara me dá uma lição e blá! E a gente acha que música preta, né, cara? A gente tá pensando em música preta só no Brasil, a gente tá pensando em música preta só norte-americana, e o irmão tem conhecimento de música preta africana, e quando eu falo africana, não é só da África do Sul, tô falando da africana do continente africano inteiro, mesmo, de vários pontos diferentes. E eu sempre falei pra ele, falei assim, irmão, você tem que um dia, cara, a gente tem que sentar e você dar uma aula. Eu não quero falar, eu quero só estar assim, anotando, câmera ligada pra você. Eu falei, eu vou ser o diretor, tá ligado? Esse documentário. E vai ser fácil. Câmera aqui no meio, Bruno no áudio, e eu falo, gravando, só. Porque toda vez que eu vou trocar uma ideia contigo, irmão, você me dá uma aula trazendo várias referências diferentes. Várias referências assim, tanto a questão de instrumentos quanto na questão da musicalidade, coisas que eu falo, não, mano, eu já ouvi isso daí e tal. Você fala, não, cara, mas essa música tem origem em 1945 em tal lugar. Caraca, mano, não é isso, mano, é conhecimento, tio. E o que eu acho que é mais cabuloso nisso é que eu já falei isso pra você, que você um dia falou assim, cara, se eu estiver falando alguma coisa a mais aí, eu falo, irmão, você está compartilhando aquilo que todo ser humano tem de melhor, que é conhecimento. Sim. E toda vez, cara, você traz um monte de coisa que eu falo, mano, aí vou lá. Aí outro dia eu vou até aproveitar, não vou falar o que aconteceu para ninguém me, né?
tava numa discussão, aí o cara falando e tal, e uns dias atrás eu tinha falado com você, você tinha me mandado um som, e falou, ó, esse som aqui foi usado em tal, foi usado em tal. Aí eu já meti no grupo, irmão, você tá desinformado. Tá aqui o negócio. E saí, tá ligado? Saí de lá, Chico só comemorando. Agora eu quero ver quem é que vai dar o truco em cima, né, irmão? Mas aí, conhecimento adquirido, conhecimento repassado. Tá certo que eu fui meio prepotente nessa situação, mas era entre amigos e depois que eles verem esse vídeo, vai falar, mano, a sabedoria tem endereço, né, mano? Mas você é um cara que tem um conhecimento, além de tudo, você é de ser pesquisador, você também é um colecionador. Principalmente vinil, tô falando de vinil, que é aquela coisa maravilhosa que eu não sei o material que é feito, que depois você fala. Vinil. É isso daí, eu sabia, só queria que vocês ficassem curiosos, tá ligado? E que durante muito tempo, mano, era algo que era comum e hoje é algo raro, certo? Hoje... É que assim, para falar a verdade, vamos por épocas, assim. Por exemplo, os primeiros vinis eram feitos em acetato, 78 rotações. Eles eram dessa grossura, rodavam em 78 rotações, e aqueles que caíssem no chão quebrava. É igual quase uma porcelana, né? Depois ele foi passando, daí que ele virou realmente vinil, né? Que daí teve coisas derivadas, né? De produtos petrolíficos e tal. Eu sabia que estava essa cena aí. Assim. Mas não é bem plástico, é o vinil realmente, que ele tem uma textura correta e tal. Aí ele ficou mais, vamos dizer assim, mais barato para ser feito, mais acessível. E vamos falar, depois teve tanto que no meu documentário tem um capítulo só sobre isso, que é a queda do vinil, a chegada do CD, depois a chegada do MP3 e aí a volta do vinil. Tem uma parte do meu documentário que fala sobre isso. O vinil hoje em dia voltou com força. Sim. Tem muita gente colecionando vinil, por incrível que pareça, muita gente jovem colecionando vinil. Isso pra mim é novidade. Muita gente jovem, principalmente a galera do rock. Eu não sei dos outros estilos. Boa, verdade. Vertentes diferentes, público diferente. Mas dentro do rock existe uma galera nova que tá colecionando vinil e CD. O CD nunca caiu, mas também teve uma época que ficou meio estagnado. Eu trabalhei na Transação Discos, isso na década de 90, que era comecinho de CD. A gente fazia aluguel de CD. Lá tinha locação de CD. Você tá de brincadeira. Não, tipo fita VHS, tipo de videogame. Você alugava CD, porque o CD era caro. Na época que tava chegando, o CD era caríssimo. Então o que a turma fazia? Você pegava o CD pra tocar numa festa ou pra gravar numa fita cassete. Caracas, irmão. Então a gente alugou de CD nessa época. E depois o CD ficou com um preço mais estabilizado, e chegada da MP3, o CD deu uma caída, porque... Sim, cara, chegando na internet, você via no YouTube, você via em outros locais, você ouvia aquela música, você baixava MP3, alguma coisa assim, diminuiu a venda. E o vinil tinha sumido. O vinil, pra você ter uma ideia, chegou uma época que se você chegasse numa loja de disco assim, você pegava lá, o vinil tava... equivalente hoje a R$1, 50 centavos. Sim, era produto descartável. Vai embora mesmo. Aquilo lá, se quiser levar tudo, faça um desconto ainda pra você. Porque é aquela dessa coisa. Porque eu peguei vários discos bons nessa época, por preço, porque eu nunca parei de colecionar vinil. Então, nessa época, eu peguei muito disco bom. Assim, por preço, que hoje em dia você vê o mesmo vinil tá custando R$300, R$400. Na época, custava centavos. Eu tenho disco do Racionais MC, que eu peguei na época por preço baratíssimo no local, assim. Sim. Então, daí o esquema do vinil foi mais ou menos esse. Dessa queda do vinil, e sumiu. Tem muita gente que jogou o vinil fora na época. Porque não era, o negócio era CD. O negócio agora era CD. Com o passar dos anos, chega daí os MP3, as coisas assim... E aí veio uma nova geração que queria que não só a nova geração, mas como os mais antigos, que o vinil deu uma subida de novo. Ele voltou à ativa. Ele voltou, e hoje em dia existem aqueles vinis que são edição especial, 180 gramas, tem os pictures, tem um monte de coisa, mas hoje em dia o vinil tá mais caro, assim, mas tem feiras de vinil que você consegue preços bons, que você consegue negociar, tem vezes que você vai pela internet, você consegue vinil bom, mas existe uma... Nossa, o vinil voltou com tudo. Cara, isso... Dentro do rock, principalmente. Os outros estilos também? Sim, mas o rock... deu os maiores colecionadores de vinil que gostam de comprar sempre vinil, a maioria gosta de rock, mas não só do rock, tem outros estilos também, as pessoas elas pegam e colecionam de diversos estilos, de MPB, de blues, de jazz, de vários outros estilos, assim. Eu mesmo coleciono vinil até hoje, eu nunca parei de colecionar vinil, CD e vinil, mas vinil é o meu preferido.
Eu tava contando uma história antes aqui, né, pra vocês, assim, que eu fui lá numa loja de disco e peguei um disco da Miriam Makeba, que é uma cantora africana. Tava no meio dos discos de MPB. As pessoas nem sabiam. Não tinha conhecimento, né, cara? Ela era africana. Com uma peça. Feira da Barganha, eu já peguei disco africano na Feira da Barganha. Com valores, né, que... Por valores baixíssimos, porque as pessoas nem sabiam o que era aquele disco do Ipintombe, que é uma banda e também grupo teatral, performático e musical da África, que é maravilhoso. O Ipintombe é maravilhoso. Peguei o disco lá, a pessoa nunca nem tinha ouvido falar daquele disco, só veio parar na mão dele lá e eu comprei na Feira da Barganha. Cara. Assim, e essas coisas, falo. Tesouros perdidos, né, cara? Tesouros perdidos, pra quem conhece, fala, isso aqui é maravilhoso, como é que isso aqui tá custando tipo R$3, R$5? Mas daí você fala, é porque quem eu conheço isso aqui, se a pessoa não conhece, não vai pegar. Mas hoje em dia, fala, tem loja de vinil em Sorocaba, tem feiras de vinil sempre, com frequência aqui na cidade, ou seja, o público está aumentando para o vinil. Isso é bem... Eu fico muito feliz, tanto pela questão da qualidade. Eu lembro que a gente, na passagem, né, do vinil pro CD, eu fui um das viúvas do vinil, né, cara? Achava muito ruim, além de caro, a questão do CD. Tive dificuldade para aprender a entender do CDJ e tal. Fui DJ no passado bem distante, tá, irmão? Na época eu falo, eu tinha mais cabelo, menos barriga. Continuava chato, né? Mas foi uma fase que eu perdi a vontade. E aí hoje eu vejo, quando no hip hop, a questão do Cerato, né, o equipamento trouxe essa nova vida realmente para a discotecagem. E aí a galera voltou a produzir, até reativando as fábricas de vinil no Brasil, que eu achei isso fora de série. Mas quando a gente fala de coleção, você vai ter em todas as vertentes. Quando a gente fala de música, quando você fala de folk, tá certo? Folk music, isso. Folk music. Folk music eu não posso falar que é um estilo. Porque não. Folk é música tradicional. É isso. E que no Brasil, música popular no Brasil foi desconfigurado. Do que era para ser... Porque música popular é música tradicional. Aquelas músicas que são antigas, que são... aquelas coisas que são antológicas, por assim dizer. Então, quando você fala em folk music, em qualquer parte do mundo, são músicas tradicionais. Que vão trazer essa... Pode ter algumas mais modernas, algumas que trazem alguma modernidade e tudo, mas ela ainda tem o pé lá na música tradicional. Aquelas músicas que eram feitas há um século atrás, meio século atrás. Aquelas músicas que têm a ver com tradições, que têm a ver com as pessoas... Então, isso é o folk music. Aqui no Brasil, por causa da MPB, que já era uma vertente, vamos dizer, mais elitizada, que de popular não tinha nada, mas que se tornou um rótulo para a música popular brasileira. E não era popular. Para falar, convenhamos, a música MPB não era popular. Popular era os violeiros, samba de raiz, aquilo era popular. Não é MPB. MPB já tinha um tom mais elitizado. Já tinham dado uma gourmetizada naquele período dentro do que era folk, né? Então, mas não era folk. Nada contra MPB. Não. Mas é pelo estilo, pelo termo. O termo desconfigurou aquilo que seria o correto. Eu gosto de estudar música folk, por quê? Porque a música folk, ela conta histórias, principalmente. Uma boa parte da música folk conta histórias. E dentro da música folk, você conhece a cultura de qualquer país. É dentro da música folclórica, da música folk, no caso, que você vai conhecer as histórias, a vida das pessoas, que é através da música, que era uma forma de expressão que se existia, principalmente, vamos dizer assim, de 1940 para baixo. Era muito comum você ter as músicas... Tinha música de amor? Tinha. Não é igual hoje, que aquele sertanejo que só fala disso, é monotemático. Não. Tinha uma música ou outra que falava de amor, de alguma coisa, mas... A maioria das músicas contavam histórias, falavam de alguma relação de vida, de alguma coisa que aconteceu que era real. Que alguém passou por aquilo, ou histórias que contavam para eles e eles passavam aquilo para a música. Por quê? Por exemplo, vamos pegar a Europa, só para dar um exemplo. Todo mundo acha que música europeia do século passado, retrasado, era aquelas músicas cheias de firula, como se fosse música clássica, que é uma grande mentira. Não é. A música folk... vamos dizer, europeia, a música celta, essas coisas assim, tinha uma raiz bem mais complexa. Porque aqueles caras que tocavam aquela coisa, aquele monte de instrumentos de forma magistral, aquela coisa toda, que eram os que mais tinham nome por causa disso, eles tocavam para as realezas. Eles tocavam para pessoas com muito dinheiro. Eles eram contratados e moravam no prédio, ou seja, aquilo lá era o sustento deles. Eles se dedicavam somente à música. Os que tocavam música folk, realmente...
eles eram diferentes. Eram aqueles que tocavam de uma forma mais simples, porém os instrumentos tocavam bem, porém de outras formas. E qual que era a função deles? Levar notícias. Não existia jornal nacional, não existia nada disso, não existia jornal. Então eles descobriam alguma coisa que aconteceu, eles ouviam alguma coisa que aconteceu, seja de cunho político, de cunho religioso, de cunho assustador, alguma coisa que aconteceu na história deles ali. Aconteceu um ataque de guerra não sei aonde. Eles iam de condado a condado tocando os seus instrumentos. Os relatos feitos eram musicalizados para que a informação música chegasse na outra cidade contando a história do que aconteceu para as pessoas ficarem informadas. No meio dessas músicas, eles contavam outras coisas, cantavam sobre outros assuntos, sobre outras coisas, mas a boa parte era para levar notícias de forma que todo mundo... Tanto que chegavam os músicos na cidade, os menestréis, os caras, eles vinham tocando, a turma fazia aquele círculo em torno deles, porque eles queriam saber as notícias, junto com a música. Então, dessa raiz musical, não só da Europa, mas de outras partes também, começou a surgir, assim, vamos dizer assim, se você for pegar a história mundial da música folclórica, do folk music, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja na Jamaica, seja você vai pegar as traduções das letras, você vai ver que elas falam de histórias. Talvez depois de uma certa época não era mais aquela história de notícia, mas eram histórias. Mas dos heróis, da resistência, de fulano, até... Histórias deles mesmos, exato, histórias de vida. Sim. Às vezes eram histórias de vida. Da perda de alguém, de alguma coisa que aconteceu na onde morava, de alguma... Eram histórias, literalmente histórias. Algumas mais fantasiosas, a maioria delas eram histórias que eles passaram, ouviram alguém passar e musicalizavam aquilo. Então era muito comum isso. Quando você começa a pegar folk music, você começa a pegar essas raízes musicais. Sim. E aí você fala, quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai falar, você ouve uma música, você já fica com a barba branca, cresce o cabelo, porque música da década de 20. Você viaja 40, literalmente no tempo, né? Tempo. Só que você vai conhecer muita música que é a raiz daquilo que você conhece hoje. Tem diversas músicas que nas minhas pesquisas, nas coisas que eu fui ouvindo, eu falei, eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Daí eu falei, essa aqui é a versão original de música tal que foi feita lá. E você vê que é muita música, que dentro do folk music não existe autor. Na música folclórica tradicional, sim. Né, na folk music tradicional, não existe autor. É alguém que tocou aquela música, daí alguém, sei lá, talvez um século depois, que fez a primeira gramatura dela, de escrever tanto a letra quanto a base, depois que era passado de pessoa para pessoa. E às vezes, assim, depende de qual época, daí tinha uma readaptação da letra, como da outra readaptação, e assim vai. Mas não tinha um dono. Essas músicas vão começar a ser registradas a partir de 1900 e pouco, que elas começam a ter registros da pessoa tal que fez para ter aquele negócio de compositor. Sim. Tanto que tem muita música que não tem compositor, você não sabe quem é o original. Você tem a primeira gravação, a primeira escrita dela feita em tal, mas não sabe quem é. E tem muita música que foi repaginada. Sim. Que era contava uma história em 1900, daí ela foi regravada em 1930, ou 40, ou 50, e repaginada, com algumas modificações. O Led Belly, que é para mim, um dos grandes músicos americanos, se não um dos maiores músicos americanos, que influenciou gerações à frente dele. Para quem não conhece, Led Belly, que era um cantor negro assim que tocava violão. Ele foi preso trocentas vezes e ele foi solto porque ele tocava as músicas dele lá. Daí um dia foi um dos acho que era governador, alguma coisa, visitar a prisão e chamaram ele para animar o cara. Falaram, solta esse cara aí, vamos deixar ele tocar. Daí ele ficou até assustado por causa das músicas dele. O Led Belly pegou muitas músicas tradicionais, por exemplo, e fez as versões dele. Só que as versões dele são as versões que foram retocadas depois. Sim. Tem, por exemplo, só vou contar uma história que é extremamente engraçada. Bora lá. Todo mundo já ouviu Nirvana, correto? Sim. No acústico deles, eles tocam uma música que é do Led Belly. Sério? É aquela, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In the pines, and the sun never shines like shivers all night through. Essa música que o Nirvana fez
Não é do Nirvana, é do Led Belly. Só que pouca gente sabe disso. O Nirvana, antes de ser Nirvana, era uma banda cover do Led Belly. Ah, você tá brincando. Isso eu não sabia Eles não, mano. tinham, era um projeto do Kurt Cobain e do Novoselic, se eu não me engano, os dois, eles tinham uma dupla que era de versões do Led Belly. E essa música do Led Belly tem 2 versões dele. E essa música é originária de uma outra música mais antiga. Essa música originária, acho que é de 1920, se não me engano, 1916, que chama In the Pines. Nos Pinheiros, In the Pines. Só que a letra é completamente diferente. Daí o Led Belly fez uma retomada dessa música e fez a primeira versão, que é de 44. Se não me engano, em 42, 44, acho que é 44 a primeira versão dela, que não era My Girl, é Black Girl. Ah, cara. Daí ele fala, em vez de ele falar My Girl, é Black Girl, don't lie to me. Daí, ele, 2 anos depois, chamado por uma gravadora e tal, ele refez a versão e deixou ela mais atenuada. Porque eu acho que o mais Black Girl... acolhida. Não, é pra que daí a menina, em vez de ser acusada, Sim, ela tem começou alguma a ser coisa... acolhida. E aí virou My Girl. My Girl. A letra é a mesma. Tanto que tem uma parte da música que fala que o marido dela, a cabeça foi encontrada perto da trilha de trem e o corpo nunca foi encontrado. Que ela tá fugindo da casa dela. E na primeira versão, Black Girl, no final depois assim, como é que elas chamam você, né? Que daí ela fala que vários nomes, assim, mas em casa me chamam de Rita. Ou seja, tem toda uma... Daí você vê as histórias. A história dessa música é tristíssima. Sim. Porque é uma mulher que foi perseguida dentro dos Estados Unidos, extremamente racista, década de 40, uma mulher fugindo no meio dos pinheiros. E a música original não tinha nada a ver com isso. E dessa versão originou outras. Você tem outras músicas lá que foram originárias, assim, que a versão original, vamos dizer assim, aquela que todo mundo copiou foi a do Led Belly. Tem várias músicas. Era House of Rising Sun, Led Belly. A versão que ficou famosa com Animals e com outros, Led Belly. Você vai pegar Johnny Cash, I Got Stripes, Led Belly. Então, Johnny Cash aqui, Led Belly. Ele gravou a música do Led Belly. Tem várias outras. Se você for pegar a carreira do Led Belly, tem um monte de música dele depois que foi feito por outros artistas. Mas ele foi um dos grandes músicos de todos os tempos, assim, dos Estados Unidos. Só que quase ninguém conhece a carreira dele. Eu tenho vinis do Led Belly. E ele era essa herança de música folk. Ele tocava aquele blues mais rapidinho, que é um dos originários do rock e tal. Porém, as tradições dele vêm dessas coisas do folk. Woody Guthrie, que foi um dos grandes cantores americanos também de folk music, era esquerdaça, doidaço, isso em década de 30 e 40, pra você ter uma ideia. Ele tinha um violão dele, o Woody Guthrie. O violão dele tinha... Toda a época passava, assim, tinha escrito, assim, sempre nas laterais, This Machine Kills Fascists. Essa máquina mata fascistas. Todas as fotos que você pega no Woody Guthrie, a partir de 39 ou 40, se eu não me engano, no violão dele estava escrito isso. Ele era branco, mas foi um dos caras que não estava nem aí com isso. Ele ia tocar com os caras do blues, ele se enfiava no meio da turma para tocar e cantar junto. Cantou com Led Belly, com uma galera assim, porque ele também foi um dos revolucionários americanos. Então você vai pegando, você vai pegando as histórias. Não é só música, né, irmão? Eu acho que é histórica, é quebrar estigma. Imagina um cara fazendo isso em 39, não, 40 cara, nos Estados no Unidos. auge, né, cara, que eu lá pro lado, um preto olhando pra uma branca era cadeia. Era cadeia. Imagina o Woody Guthrie andando no meio do negócio e falando assim, não, mano, aqueles caras que tocam pra caralho, eu vou tocar com ele, você acha que eu vou ficar aqui? Vou lá. E ele ia pro meio e tocava e cantava com a galera, ou seja, assim, em 39. E o Led Belly foi aquele cara que se destacou nesse meio, tudo que eu falo. As letras dele, às vezes, pegavam um pouco... Ele tinha que dar uma resumida, se ele ia aparecer num programa, coisa que era muito raro, mas de vez em quando ele tinha que aparecer. Daí tinha que cortar certas partes da música. Mas você vai pegando a história do Led Belly, é muito ferrado, muito doido, assim. Ele era loucaço nessas coisas, porque ele foi preso várias vezes. Mas é por quê? Porque ele ia contra o sistema. Ele era um cara que ia contra o sistema. E conseguiu... fazer gerações e gerações para frente dele tocarem as músicas dele até hoje. Isso é só uma das histórias. Mas Jamaica, você pega a Jamaica, por exemplo. Todo mundo acha que a Jamaica é reggae. Só o reggae, só existe, né? O reggae. Não, de jeito nenhum. Você vai ver daí que é mais interessante da história. O reggae é um ritmo importante da Jamaica? Sim, é um ritmo que chegou no mundo todo e tal. Mas o que originou o reggae foi o ska.
E o ska veio do mento e do calypso, que são dois ritmos jamaicanos. Tem uma certa influência do blues e do rhythm and blues americano, mas principalmente do mento e do calypso. Aí começa o ska em 59, oficialmente, com nome, com estilo, na Jamaica. E aí o reggae é um filho do ska, misturado com um pouco do rocksteady, que é um estilo que bate os dois, assim, vamos dizer, que era um pouquinho mais lentinho, que era pra turma dançar. Não tinha as conotações religiosas do reggae no começo. E daí o que acontece? O ska cai lá na Jamaica, começa a ficar meio para baixo, todo mundo começa assim, a investir mais no reggae, e um monte de jamaicano migra para a Inglaterra. Em 68, 67, 68 até 69, e começa a fazer sound systems na Inglaterra. Sim, sim. Nessa sound system, os ingleses começam a interessar por aquilo. Os jamaicanos tudo se agitando lá, os ingleses começam a chegar em peso naquilo. E lá nasce aquilo que é a, vamos dizer assim, que é a Revolução de 69 por eles lá, por assim dizer, que é onde começa a galera do ska renascer dentro da Inglaterra por causa dos jamaicanos. Aí o ska renasce na Inglaterra, em 69. Nessa época aparecem os Rude Boys, que eram os caras que vestiam chapéu, gravata, terno, que eram os Rude Boys, e lá nasce, inclusive, aquilo que é chamado ska two-tone, que é o two-tone, é 2 tons. Sim. Nasce lá esse movimento musical, que era uma mistura entre os brancos e os negros. Por isso que o tone, 2 tons. Tanto que o símbolo principal deles era o xadrez, preto e branco. Caraca. Nasce o movimento two-tone. Desse movimento two-tone, que ele espalha pela Inglaterra inteira e dá o auge, principalmente durante o movimento punk. Várias bandas começam a incorporar coisas do ska dentro do punk rock, como The Clash. Sim. The Clash, por exemplo, tem muita influência do ska, não só The Clash. E aí tem as bandas formadas dentro da Inglaterra, como Specials, por exemplo, Madness, que é tudo banda que é ska two-tone. E isso depois vai até no meio dos anos 80, vem a Third Wave of Ska. Final dos anos 80 chega a terceira onda do ska, que pega o mundo todo. Depois a quarta onda do ska, que é depois de 2015, 2020, mais ou menos, chega aquela quarta onda do ska. Ou seja, o ska nasceu na Jamaica, deu origem ao reggae, que todo mundo acha que só tem reggae na Jamaica, e vai pegando os países do mundo todo através do ska dessas fases. Essa é muito louco, porque assim, o Sound System chega na Inglaterra e faz essa revolução musical, e o Sound System chega nos Estados Unidos e faz a revolução trazendo um hip hop que vem no mesmo processo, né, do Sound System, da questão das letras de resistência, das falas. Então, é o que a gente estava falando, assim, é muito além da música, né, Sim, cara? vai muito além da música. Quando você começa a estudar a música, entender a música, assim, a história da música, as coisas, você começa a ficar mais chato para ouvir música. Isso é comum. Você não vai querer ouvir qualquer coisa, tem coisa que te irrita terminantemente, mas em compensação tem coisa que você vai começar a conhecer histórias de outros países, que você começa a entender melhor como funciona a dinâmica musical, inclusive das coisas que você ouve. Eu nunca deixei de ouvir punk rock, hardcore, até algumas linhas do metal, não é muito minha praia, mas algumas linhas do metal. Mas, assim, Psychobilly me abriu muito a cabeça para isso, porque o Psychobilly, como misturava rockabilly e punk, apesar dessa temática de terror e coisa assim, tem muitas influências que vêm do country, do blues, de folk music, de um monte de coisa. Daí você começa, dentro do psychobilly, você começa a ouvir um monte de coisa diferente, porque lá todo mundo começa a ouvir de tudo. Fala, o importante é que a música seja boa e que ela seja... que ela tenha a sua história, que ela tenha as suas coisas. Aí você aprende isso. É muito interessante, por exemplo, só uma outra curiosidade musical besta, assim, mas, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, tem estilos musicais que são cantados em francês. A maioria das pessoas não sabem disso. Pô, aí você me pegou. Por causa, tem a causa disso. A causa é uma migração canadense que saiu de lá, uma época que foi parar numa parte lá nos Estados Unidos. Eles formaram as suas comunidades. E dentro do Canadá, as duas línguas oficiais, o francês e o inglês, mas principalmente o francês. Aí eles fizeram o cajun e o zydeco. São dois ritmos musicais que tem sanfona, umas coisas assim, são cantados em francês, mas são cantados dentro dos Estados Unidos. Caramba, cara, essa eu não sabia. Não tinha, é música tradicional da década de 50, 60, 40, essas coisas assim. O zydeco é a versão moderna do cajun. Se for pegar isso aí, é da década de 40, 50, cantado em francês dentro dos Estados Unidos.
Quase ninguém sabe disso. Não, eu faço parte desse time. Se quiser colocar aí na porcentagem, eu tô dentro, porque não tinha essa ideia mesmo. Mas então, é o que eu falo, aí você pega, eu falo Jamaica, você pega a África, a África do Sul, a África do Sul não, a África inteira, o continente africano é enorme. Lá você tem coisas maravilhosas, como o Ipintombe, que eu falei, daí você vai pegar o Tinaroen, que é aquela coisa migratória dele, né? Porque ele faz parte daquela coisa dos nômades, né? Que faz aquela coisa nômade, mas também é África, apesar de ser mais próximo da árabe, aquela coisa, uma raiz mais... Mas é africano. Você vai pegando todas... Ele conta as histórias. A música, o show dele tem... Quando você pega as músicas dele, ele conta histórias, principalmente de coisas vividas por eles. É muito doido. Por exemplo, uma das bandas que eu mais amo da África, Ladysmith Black Mambazo. Para mim é uma das maiores bandas vocais do mundo. Aquilo é maravilhoso. Conheci isso faz muitos anos atrás. Quando eu ouvi aquilo a primeira vez, falei, nossa, preciso ouvir isso aí. Tem aquelas histórias, por exemplo, o processo que a Disney levou lá de plagiar o Solomon Linda. Sim. Que tinha feito a música Mbaba. Sim. Lá que era a música que veio, sei lá, o Imal é o... Isso, acho que do Rei Leão e tal, que tem esse processo, isso. Daí teve todo o processo, uma coisa da música original dele, do Solomon Linda. Caramba. E aí, aquela pergunta básica. Folclórico, mundo todo, você tem um conhecimento norte-americano, bastante informação, da Europa também. No Brasil, você tem um conhecimento e tem as críticas, porque o Brasil foi deixando de lado, né, cara? São poucos os que trazem... São raríssimos, né? Sim. Que trazem ainda essa questão. Mas o que te levou, cara, a pesquisar a questão das músicas do continente africano? O que foi o disparador? Foi só a pesquisa e de repente você se apaixonou? Ou de repente informações, indicação? O que te levou? Porque as maiores indicações de músicas pretas não comerciais que eu tenho são indicações você que manda, cara. Entendeu? Eu tomo um susto com isso, porque é uma musicalidade que eu não tinha conhecimento. E assim, eu tenho vários amigos que gostam muito de músicas e poucos que conheciam. Então, o que te levou, cara, a ter a acessar essa informação? Meu, o que eu falo é que quando você é curioso musical, aquela coisa de você conhecer as raízes musicais das coisas, você vai chegando cada vez mais fundo nas raízes. E é inevitável você chegar na África, quando você começa a estudar raízes musicais. Quem trouxe a maioria dos estilos que você conhece hoje nasceram na África ou derivados da África. Desde o rock... Vocês ouviram, né? De todos os locais, assim. Se você for pegar a maioria das músicas que veio... Assim, veio a origem de lá, os instrumentos de corda vieram da África. Nós estamos falando de coisas de centenas e centenas de anos, mas mesmo assim, se você for pegando as raízes musicais, você vai chegar em algum momento na África. Sim. E é impossível você falar, vou estudar raízes musicais e não vou chegar lá. Não tem como. E quando eu comecei a ouvir, assim, eu vou falar que eu gosto de tudo que saiu lá, não. Mas tem muita coisa que eu falo, nossa, isso aqui é maravilhoso. Daí você começa a se aprofundar cada vez mais. Do mesmo jeito, tem coisa que eu gosto de música folclórica americana? Não. Tem coisa que eu gosto de música... Não, que eu falo, depende. Tem coisas que você vai depois, com o tempo, você vai filtrando. Mas é importante você conhecer. E na música africana tem muita coisa maravilhosa. Tem muita coisa boa. Você vai ouvindo, você vai ver que lá tem o princípio do que viria a ser o funk americano, não nacional. Sim. Lá nos Estados Unidos, do soul. Sim. Tem até estruturas interessantes musicais que é bom você entender o porquê. Por que nos Estados Unidos se formulou lá as bandas, os principais pontos lá, você tem o blues, o soul e outros estilos primordiais, mesmo que sejam os blues lá, o country blues, que é aqueles blues rurais. Por que lá é blues e aqui não? Já que aqui, digamos que vieram das mesmas origens. Aqui veio pro samba e outras coisas. É tudo por causa da migração. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, lá era um país protestante. Correto? Sim. Como era um país protestante, estamos falando isso da época dos escravagistas, hein? Sim. Um país protestante. Eles não podiam levar batuques para dentro das casas. Então... Se eles levassem batuques dentro das casas, qualquer coisa assim, eles já barrariam, porque ali era coisa do diabo, era coisa não sei do quê, porque eles eram protestantes, lá não pode ter santo, não pode ter nada. Então, instrumentos de corda eram mais permitidos do que instrumento de coros que tinha, assim, que era de corda, beleza, eles estão tocando ali, era um instrumento que era utilizado inclusive pelas igrejas. Sim.
Beleza? No Brasil não tinha essa restrição, que era católico, e aqui eles ainda faziam sincretismo religioso. Sim, Pegava sim. uma Nossa Senhora, um não sei o que lá, renomeava aquela coisa lá e virava um Exu, alguma Sim. coisa, mas daí era... E no Brasil eles não ligavam muito para isso, daqui eles podiam ter batuque, que eles podiam ter as coisas que eles queriam. Que aqui o importante é que eles orassem para Nossa Senhora Aparecida, para Jesus... Para o patrão lá era. Para eles que estavam lá, aquilo lá era outra coisa. E aqui eles podiam usar os batuques. Então, por isso que a herança africana para cá veio mais forte na parte dos batuques, das cordas e tudo junto. E nos Estados Unidos você quase não tem som de batuque. Confesso para você que durante um bom tempo eu imaginava, não num processo de construção, né? Não nesse momento, mas um momento pós, né? Libertação, que eu nem vou, não sei se dá para usar esse termo, né? É que os pretos norte-americanos, eles tinham mais acesso aos instrumentos de sopro e corda do que os pretos brasileiros tiveram, e por instrumentos de couro teoricamente serem mais baratos, era mais acessível. Tem esse ponto também. Mas era um achismo. Confesso para você que era um achismo da minha parte. Sim. Mas essa questão também, nesse processo, era algo que eu não tinha parado para pensar ou pesquisar, né? Então o negócio do instrumento ser mais acessível nos Estados Unidos era até certo ponto mais acessível. Isso para os donos das fazendas. Sim. Por aqueles que eram escravizados. Então, eu tô num pós. A minha imaginação era no pós, mas já tem durante o processo, né, de escravidão, eu não tinha parado para pensar ou estudar algum esse aspecto. Até eles darem um violão ali, uma coisa que tem a corda, eles improvisarem uma corda, ninguém ligava. Colocou um batuque. Aí já travava o sistema. Porque para eles era muito mais fácil fazer um batuque. Sim. Imagina, você está numa fazenda, você tem lá couro jogado para todo lado. Era muito mais fácil fazer um batuque. Só que eles não podiam. Senão eles sofriam uma represália enorme em cima. Bacana, eles cara. Eles tiveram que se adaptar a língua, as coisas e não tinha de corda. É um outro processo, é que eu falo, que vem, né, aquela pequena cutucadinha de leve, você fala, pô, eu preciso ir atrás dessa informação, preciso trazer isso com mais consistência, porque realmente, né, faz muito mais sentido do que eu durante um bom tempo, trazer nesse aspecto. Mas eu fico... Cara, é muito bom falar contigo, muito bom mesmo. Você sabe que meu nível de informação, eu nos últimos anos vou ser o maior fornecedor de informações para mim de literatura, música e tal. Então, te agradeço aí pela parceria, pela irmandade. Como eu falei, você é um cara que incentivou a gente a fazer esse tipo de trabalho, e nada mais justo, né? Eu falo no meu nome, nome do Bruno, né? Ter você aqui conosco nessa reestreia aí do Papo de Preto para Preto, numa versão mais acolhedora, passando por alguns pequenos detalhes que a gente ainda está ajustando, mas a gente sabe que essa informação vai longe e que todo esse conhecimento compartilhado aqui, a gente vai conseguir compartilhar com os nossos amigos e amigas que estão, né, nos assistindo nesse momento, seja de dia, de noite, à tarde, mas que a gente sabe que gravado está, já fica fica registrado para uma longa data. E te agradecer de coração mais uma vez pela participação. Tamo junto sempre. Deixar um gostinho de quero mais para marcar mais um dia, porque a gente precisa, já falei, não é um bate-papo, a gente tem que fazer um documentário, porque é muita coisa boa. E que a gente possa estar sempre celebrando e fortalecendo essa parceria, irmão. Tamo junto, filho. Obrigado de coração. Tamo junto sempre aí. Hoje e sempre, você tá ligado, né, irmão? O papo é reto e não faz curva. E aqui é um espaço que eu te falei, você pode mesmo, irmão. É chegar a fazer, né? E se quer dar uma mensagem pro pessoal, falar a respeito aí, quiser divulgar a Mambo também, o espaço é seu, fica à vontade, a gente vai estar... Primeiramente, quero agradecer você e o Bruno por trazerem aqui, vir com vocês, conversar com vocês. Sempre é um prazer enorme aqui. E, galera, eu só falo, ó, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, algumas coisas assim, tem uma parte do meu trabalho está no YouTube, né, no meu canal Mambo Produções, e outra parte está no Vimeo, também é canal Mambo Produções. Nossa. Vimeo é um outro canal, uma espécie mais assim, profissional de coisa, mas também tem bastante coisa lá. Se entrar no meu canal, tem as séries que eu faço para a cidade de Jumirim, tem vários trabalhos que eu fiz lá, inclusive o trabalho com o Nildo, que foi você que me apresentou. O Nildo. Nosso próximo convidado, Nildo, espera aí. O Nildo eu não conhecia. O Nildo, uma vez eu perguntei pro Mel, que assim, falei, pô, Mel, eu preciso de um cara aí da
da cultura preta aqui, mas que seja um cara que entenda mesmo do negócio, assim, que fale bastante, assim, que eu quero fazer um projeto aí para uma escola, dar um workshop de audiovisual bem estendido lá, e quero fazer um documentário com essa pessoa para ela falar de tudo isso. Ele me apresentou o Nildo, eu e o Nildo ficamos amigos. Eu fui na casa dele a primeira vez, ele começou a falar de música africana, os dois eram colecionadores de música africana também, né? Já ficamos amigos desde sempre, daí sempre vamos ficar trocando música com o outro, mostrando vídeo, coisa assim. Ah, você conhece esse aqui, ó, esse aqui. Falei, pô, eu tenho que mostrar o negócio, né? Ficou aquela coisa de os dois que gostavam daquele negócio. O Nildo também teve uma banda que cantava em dialetos africanos, né? Goma, que ele tocava aqui em Sorocaba. Então eu falei, já foi um passo legal. A gente fez o documentário também, tá lá no meu canal, lá, o Nildo África em Sons e Cores. E tem o making off feito com a criançada também. Barato. Que viram como é que era o esquema, até entenderam mais o negócio da cultura africana e também como fazer cinema, né? Foi bem bacana o processo. E é isso aí, a gente tá sempre nos corre aí. E temos o Cineclube também, né? Que Toda quarta-feira? Cada 15 dias. Lá na Estação Paula Souza, que a gente passa filmes diferentes, assim, né? Mas estamos lá também, passando até o Buena Vista Social Club, que é sobre a música cubana. Sim, sim, fantástico. Foi bem legal também, esses tempos atrás. Mas estamos lá, então, nesses corres aí, sempre estamos tentando lutar pela cultura sorocabana de uma forma ou de outra, fazer as coisas fluírem aqui na cidade. Você é linha de frente, e, né, eu acompanho sua luta, sua dedicação aí dentro do Conselho, fortalecendo a nova geração, tanto musical quanto na questão do audiovisual, e também para os amigos que estão aí engajados em outras ações, você sempre dando um apoio, orientação. Então, obrigado mais uma vez. E você aí também, brigadão aí pela audiência, por estar somando conosco, e aí logo, logo tem mais. Tamo junto. Pode mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo.